rádio faz história. Mais um arquivo sonoro de absoluto destaque aqui neste quadro. O tempo em que narradores esportivos ainda chamavam Pelé de Pelé, com acento circunflexo, com E fechado. Era o início da carreira do maior atleta, considerado o maior atleta do século XX. E ainda existia uma confusão, é Pelé, é Pelé, enfim. Edson Leite, o mais famoso, ou um dos mais famosos narradores esportivos do Brasil naquela época, narrava pela Rádio Bandeirantes. E vocês vão ouvir, fazendo ponta, quer dizer, atrás do gol, ninguém mais, ninguém menos que Fiore Gigliotti, torcida brasileira. Outro grande nome que depois se tornou o titular absoluto de esportes da Rádio Bandeirantes nos anos, final dos anos 60 e depois toda a década de 70, 80 e 90. Um grande nome do rádio, Fiore Gigliotti, começando também. Então vocês vão ouvir esse arquivo absolutamente histórico, graças ao trabalho de pesquisa de Paulo Francisco, radialista de Goiânia, Goiás, colaborador do Rádio Faz História, deste quadro aqui do Todas as Vozes, nas quartas-feiras. A bola está com você, Paulo Francisco. Alô, ouvintes da Rádio MEC do Rio de Janeiro e do programa Todas as Vozes. Alô, Marco Aurélio, o rádio faz história. E hoje eu separei para os ouvintes um áudio absolutamente histórico. A valorização da memória do rádio brasileiro. O rádio transmitiu momentos mágicos, momentos importantíssimos da história do nosso Brasil. E agora vamos apresentar um desses momentos no esporte que, sem dúvida alguma, se tornou inesquecível. No dia 7 de julho de 1957, portanto, há 59 anos atrás, Pelé entrou em campo pela primeira vez vestindo a camisa da seleção brasileira. Sabe onde? No Rio de Janeiro, no Maracanã. A partida foi contra a Argentina, válida pela Copa Roca. No Maracanã, 80 mil pessoas. O placar do jogo, derrota, 2-1. O Brasil perdeu para a Argentina, 2-1. Mas o jogo entrou para a história do futebol brasileiro, porque além da estreia de Pelé pela seleção, o jogador ainda marcou o seu primeiro gol com a camisa canarinho. Isso aí, o primeiro gol de Pelé com a camisa da seleção brasileira aconteceu numa derrota para a Argentina por 2-1 no Maracanã, no dia 7 de julho de 1957. Mas o áudio que eu vou apresentar agora não é desse primeiro gol do Pelé, e sim do segundo gol de Pelé na seleção brasileira. Nessa época, 1957, a Copa Roca acontecia em 2 jogos, eram disputados 2 jogos, não é? Então, o primeiro no Maracanã foi a derrota para a Argentina e o segundo aconteceu no Pacaembu, no dia 10 de julho de 1957. Se no Maracanã o público foi 80 mil pessoas, no Pacaembu o público daquele jogo foi 38.441 espectadores. E o Brasil venceu a Argentina por 2-0 com gols de Pelé e Mazzola e ficou com o título de campeão da Copa Roca de 1957. Você vai ouvir aqui a narração do segundo gol de Pelé com a camisa da seleção brasileira. Já disse que o primeiro gol que Pelé fez com a amarelinha, com a camisa da seleção, aconteceu no dia 7 de julho de 57 no Maracanã. Mas o segundo, 3 dias depois, no dia 10 de julho de 1957 no Pacaembu. E é esse gol que você vai ouvir. Pelé, ouvinte, era tão desconhecido que os locutores, os narradores esportivos, o chamavam de Pelé, Pelé, colocando um acento circunflexo, né, no último E, não é? No
Pelé, gol de Pelé, não é? Ele era totalmente desconhecido, estava surgindo, era o nascimento de uma estrela. Esse jogo foi transmitido pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. O narrador foi Edson Leite, o comentarista Mário Moraes e o repórter atrás do gol, imagina quem? O repórter atrás do gol, um jovem que tinha chegado da cidade de Lins, no interior de São Paulo. Mais tarde, esse que você vai ouvir aí como repórter atrás do gol, mais tarde, muitos anos depois, ele se tornaria uma das referências da narração esportiva no Brasil. Eu me refiro a Fiore Giliotti. Ele era repórter, garoto ainda, estava chegando, era garoto, era repórter, e aparece na gravação, você vai ouvir o Fiore como repórter atrás do gol, dando o lance, não é? Dando algum detalhe de uma jogada. Então Fiore Giliotti, que nem narrava futebol ainda, era repórter atrás do gol. A narração de Edson Leite pela Rádio Bandeirantes. Então vamos ouvir o segundo gol da carreira de Pelé pela seleção brasileira. Pelé fez 77 gols com a camisa da seleção brasileira. E se for contar os jogos que o Brasil fez contra clubes de futebol, né? E não contra a seleção, o total de gols de Pelé foi de 95. Esse áudio absolutamente histórico e com essa curiosidade. A estrela, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé, estava nascendo, estava começando no futebol e na seleção brasileira. Esse foi o segundo gol dele. E os narradores nem o chamavam ainda de Pelé, e sim de Pelé, Pelé. Escute só o narrador chamando de Pelé. O segundo gol de Pelé, no dia 10 de julho de 57, você ouve aqui um áudio da Rádio Bandeirantes de São Paulo, porque na Rádio MEC, o rádio faz história. Alguma coisa, o que é que houve, Fiori? Veja que coisa incrível, Edson. Longe da jogada, mas muito longe. A bola já estava no meio do campo. O Rossi deu um morraço na cara do Maurinho e ele caiu. Está no chão. O Maurinho chegou a ficar atordoado, chamou o juiz e mostrou qual foi a causa. Agora é que o Rossi está sendo cercado pelos jornalistas. Foi um morraço. Você calcula. Veja o Guilherme Stable dando uma bronca tremenda em Nestor Rossi. Alô, Fiori. Confirmando perfeitamente. Fala. Alô, Rangel, prossiga. Muito bem, está caído o jogador brasileiro, quando agora Labruna procurou separar os contendores, quando está caído o jogador da seleção do Brasil, Maurinho. Atendido por Mário Américo e pelo Dr. Newton Gosling, o médico da seleção do Brasil. Maurinho agora levanta-se depois de receber um soco, conforme descreveu o Fiore Giliotti no centro médio Rossi da seleção argentina. E vai ser reiniciada a partida. Alô, Rangel. Fala. Pergunte ao Dr. Newton Gosling, acompanhe que ele vai saindo do campo. Pergunte ao Dr. Newton Gosling o que é que houve com o Maurinho, se foi a contusão, se foi produto do soco mesmo, ou se foi produto de algum choque. Ok, Edson, Dr. Newton, por gentileza, foi produto do choque Maurinho ou soco do jogador argentino? Realmente o Maurinho recebeu uma pancada forte, próximo ao ouvido, ficou completamente tonto. Agora está refeito, vai estar irritadíssimo e revoltado, como é natural, contra uma atitude dessa, né? Perfeitamente. Muito obrigado ao Dr. Newton Gosling, que falou então ao microfone da Rádio Bandeirantes de São Paulo, esclarecendo a situação da contusão de Maurinho. Ele recebeu um soco mesmo no rosto do centro médio Rossi e parece que revidou, porque o Rossi também está com o nariz sangrando. Alô, Edson. Volta para a cadeia verde, amarela, norte e sul do Brasil, diretamente da sua cabine de rádio no Estádio Municipal de Pacaembu. Cobrada a bola ao chão, bola que sai rápido agora para Maurinho no contra-ataque do Brasil. Prepara-se pela ponta direita, coçado agora pela esquerda por Corbata, sofre falta de Corbata quando o árbitro vai advertir o jogador argentino. Advertido agora pelo árbitro da partida. Bola colocada no terreno para ser feita a cobrança da falta contra o selecionado da Argentina. Falta perigosa. Vai cobrar Pelé agora pela ponta direita para a seleção do Brasil. Correu Pelé, bateu a meia altura para dentro da área. Ninguém para aproveitar o centro. A bola sobrou com o Oreco de Sempulo para o arco. Deu para Mazola, pode chutar. Chuta e gol! Pelé! Quando o Mazola furava. Marca de pé esquerdo, primeiro gol para o Brasil. Placar no Pacaembu, 1-0.
O Brasil vence com um gol de Pelé a 22 minutos deste primeiro tempo. E você ouviu esse áudio absolutamente histórico. 10 de julho de 1957, no Pacaembu. Narração de Edson Leite na Rádio Bandeirantes de São Paulo. O comentarista era Mário Moraes e o repórter atrás do gol, um jovenzinho que depois viria a ser um grande narrador, Fiore Giliotti. Pelé marcando o segundo gol dele na sua história, na carreira pela seleção brasileira. Pelé, que ainda era chamado de Pelé, né? Alguns narradores o confundiam chamando de Pelé. Esse foi o áudio de hoje, esse foi o documento histórico do rádio brasileiro para você, ouvinte da Rádio MEC. Marco Aurélio, um grande abraço, espero que tenha gostado, espero que os ouvintes tenham se divertido bastante, viajado nessa história linda do nosso rádio brasileiro. Grande abraço, até a próxima quarta.